Oi, hoje a Prof. Ju veio aqui para apresentar para vocês alguns materiais e como trabalhar. Uma coisa muito importante de vocês saberem é que tem que separar um espaço para trabalhar com esse material. A mesa tem que estar limpinha, não pode ter água, não pode fazer lanche junto, não pode estar molhada, com sujeira. Primeiro limpem a mesa, se for trabalhar no tapetinho, olhem bem o espaço, se não vai ter cachorro passando, gato, para não atrapalhar vocês, se não vai ter irmão pequeno que vai passar por cima do material para estragar. Lembrando sempre que o material é para vocês trabalharem, tá? Não é para o irmão nem para a irmã. O kit é de vocês, então vocês que vão trabalhar com esse material, tá certo? Agora a prof vai explicar como trabalhar com o material. Oi, então você está recebendo esse material aqui, que ele tem várias etapas para ser feita, tá? A prof vai tirar tudo daqui, ó. Vai guardar o saquinho para não amassar, porque fica muito feio o saquinho todo amassado depois. E a gente deixa o saquinho num ladinho. Esse material aqui, ó, se você é uma criança que já sabe ler, você tem condições de fazer ele sozinho. Se você é uma criança que ainda não sabe ler, você pede ajuda para um adulto. Para o adulto tá lendo para você e você tá entendendo. Então assim, ó, aqui ó, a gente tem a carta do herbívoro. Você sabe o que é um herbívoro? Aqui a gente tem a carta explicando o que é um herbívoro, ó. E aí, se você não sabe ler, você pede ajuda para um adulto, ó. Os herbívoros são animais que comem apenas plantas. Os herbívoros costumam ter dentes largos e grandes que os ajudam a triturar as folhas e as gramas. Os coelhos, caracóis e as borboletas são exemplo de herbívoros de pequeno porte. Os herbívoros, pequeno porte é quando é um animal pequeno, tá? Os herbívoros de tamanho médio incluem as vacas, as cabras e as ovelhas. E os herbívoros de grande porte incluem as girafas e os elefantes. Como as plantas são alimentos de baixa energia, alguns herbívoros devem comer continuamente durante todo o dia para sobreviver. Quem já viu uma vaca pastando lá e a vaca fica toda hora mastigando, fazendo aquele movimento, né, que eles falam que é ruminando? Então, ela passa o dia inteiro comendo, porque ela é muito grande e ela precisa de muito alimento. E como ela come só o mato, né, só as plantas, então ela precisa de uma grande quantidade para poder sobreviver. Então, ó, essa cartinha é do herbívoro. E aí a mesma coisa, ó, a gente tem o carnívoro, que são os animais que comem carne, ó. E aí você vai ler ou vai pedir ajuda para um adulto para estar lendo. E a gente tem o onívoro. O onívoro é quem come carne e planta, os dois, tanto faz. Ele pode comer só planta, só carne, um dia, outro dia só planta, ou comer os dois, assim como os humanos. Os humanos são exemplos de onívoros, né? Claro que existem alguns humanos que não comem carne, como a Prof. Ju, por exemplo. Mas isso é uma opção. O ser humano ele tem o corpo que ele pode tanto comer carne quanto planta. Ele pode comer só planta, pode comer só carne, e aí tem que ter um equilíbrio, né? Então, herbívoro, carnívoro e onívoro. Esse aqui é uma parte do material, tá? Vou botar aqui pro lado pra ver se vai dar de ver. Então, esse aqui é um material de estudo. É como se você estivesse folheando um livro, vendo a imagem do herbívoro, lendo sobre o herbívoro. E por isso você pode ter a ajuda de um adulto se você ainda não sabe ler. Então aqui a gente tem, ó, uma segunda etapa do material, ó. A gente tem, ó, uma cartela, eu acho que não vai caber as três aqui, deixa eu ver. Do herbívoro, aqui. Uma do carnívoro. E aqui a do onívoro. Talvez não pegue inteira, mas não tem problema, vai dar de você entender, ó. E aí a gente vai, ó, depois que vocês lerem, ó, pra facilitar, tá? A bordinha é a mesma, ó, a mesma cor, ó. Aonde é lilás é do onívoro, aonde é verde claro é do carnívoro e aonde é verde escuro é do herbívoro, tá? Então, ó, vamos ver um exemplo de onívoro. O ser humano, né? Nós, seres humanos, somos onívoros. Ó, a águia. A águia é um animal carnívoro, ó. Pode ver, ó, ela tem a bordinha da mesma cor para facilitar o seu entendimento, ó. O esquilo. O esquilo é um onívoro. O leão, ó. O leão é um carnívoro. O coala, ó. É um coala, né? É. O coala é um herbívoro, ó. Ele só come plantas.
O porco-espinho também é um herbívoro. Não, é um onívoro, desculpa. Ó, é um onívoro, ele come carnes e plantas. O guaxinim, ó, o guaxinim também é um onívoro, come carnes e plantas. O macaco, ó, assim como os seres humanos também, ó, onívoro. E os periquitos, ó, os passarinhos, eu acho que é periquito esse aqui, também são onívoros. As ovelhas são herbívoras, elas só comem plantas. O coelho também, ó, o coelho é um herbívoro, ele só come planta. O gafanhoto é carnívoro. Mas olha que interessante, os maiores animais, eles são herbívoros. Quem gosta de dinossauro, tem aquele brachiosauro, né, que era um super dinossauro gigante, ele era um dinossauro herbívoro. Ó, as borboletas são herbívoras, o urso polar carnívoro, a girafa herbívora, o tigre carnívoro, o tubarão carnívoro e a água-viva herbívora. Então essa é uma segunda etapa do material, né? Você estudou, você conheceu sobre o herbívoro, o carnívoro e o onívoro. Agora você vê as imagens aqui, ó. Então você trabalhou essa segunda etapa. Uma coisa bem importante que a prof vai dizer: todas as etapas não tem que ser feita no mesmo dia. Você pode só um dia só estudar, no outro dia ou em outro período estudar essa parte, depois a terceira, depois fazer o registro. Esse é um trabalho longo, ele não tem que ser feito tudo de uma vez só, porque às vezes você fica cansado e aí não faz um trabalho bem feito. A gente tem que fazer no nosso tempo, tá? Você vai conhecendo o material, estudou hoje essa parte, eu quero estudar mais um pouco essa parte. Continua, ou eu quero estudar só esses dois hoje. Você que escolhe a maneira como você vai distribuindo esse trabalho, tá certo? Então, uma outra terceira etapa que eu acho... vai dar de aparecer aqui, ó. É essa daqui, ó. Olha só que legal. Aqui a gente tem um círculo verde escuro, onde a gente coloca os herbívoros. O círculo verde claro, que é o carnívoro. E no meio, aonde os dois se ligam, ó, é o onívoro. Porque o onívoro, ele tanto come plantas, quanto ele come carne. E aí aqui já é uma etapa que tem as escritas, ó. Então a gente vai ver, se você não sabe ler, lembrando sempre de guardar o saquinho, tá? Se você não sabe ler, você pede ajuda para um adulto, tá? E aí vai ajudando a colocar, ó. Vamos ver se a gente colocou certo, ó. O coelho é um herbívoro, então a gente vai colocar aqui no círculo do herbívoro, ó. A água-viva também é um herbívoro. Não, eu errei, gente. Desculpa, ó. O gafanhoto é herbívoro, a água-viva que é carnívora. Ó, desculpa, tá? A prof errou, ó. Confundi aqui, ó. O gafanhoto é herbívoro, então, tá? Então, a água-viva que se alimenta de pequenos animais lá do fundo do mar que tem carne, né? Ó, o koala, herbívoro. Então, a água-viva é carnívora. O periquito, ó, acertei, era um periquito mesmo, ó. O periquito é onívoro, então ele vai no meio, ó. A borboleta é herbívora. O humano é onívoro. O leão, ó, o leão é carnívoro. A ovelha é herbívora. Ó, por isso que é legal essa bordinha da mesma cor, porque às vezes a gente realmente não conhece, assim, né, alguns. O tubarão, esse tubarão aqui é tubarão-limão. Ó, ele é carnívoro. A girafa, herbívora. A águia careca, que é o nome dessa águia, carnívora. O ouriço, eu tinha falado porco-espinho, né? Desculpa, é ouriço, ó. O ouriço é onívoro. O esquilo, onde que está o esquilo? Aqui, onívoro. O gafanhoto, que a prof tinha errado, falado que era carnívoro, mas é herbívoro. Ó. O chimpanzé, né, que é o macaco aqui, ó. O chimpanzé é onívoro também. O urso polar, ó, carnívoro. O tigre, carnívoro. E o guaxinim
onívoro. Então, ó, estão vendo, ó? Cada animal se alimenta daquilo que ele precisa. Então, ó, aqui a gente tem uma etapa, aqui a gente tem outra e aqui a gente tem outra do trabalho. Depois que você estudou bastante, trabalhou bastante com esse material várias vezes, você vai registrar. Você vai registrar. Como? Se você já sabe escrever, você vai escrever lá no seu caderno herbívoro e o que você entendeu sobre herbívoro. E pode desenhar alguns animais que são herbívoros. A mesma coisa com carnívoro e com onívoro. Se você ainda não sabe escrever, você pode só desenhar. Você pode copiar aqui o herbívoro, carnívoro e onívoro. Pode pedir auxílio para um adulto. Se você não quer copiar, pede auxílio para um adulto escrever para você, ensinando você a escrever a palavra herbívoro, carnívoro e onívoro. E aí você pode fazer o desenho desses animais. Cada um registra no seu tempo, tá? Se você já sabe escrever, você vai fazer um trabalho mais completo e vai descrever o que você entendeu desse material. E sempre é legal descrever e desenhar, porque aí o trabalho fica mais bonito, tá certo? Se você quiser montar um livrinho também, ao invés de fazer no caderno sobre os herbívoros, carnívoros e onívoros, também pode. Você escolhe como você quer fazer o registro. Pode ser livrinho, pode ser no caderno, pode ser um cartaz, mas eu quero ver o registro desse material. E se ficar com alguma dúvida, é só perguntar que a prof está à disposição.